Olá, meu nome é Sônia Medeiros, eu sou mãe-avó do Marcos Felipe, de 10 anos. Antes de o Marcos começar a estudar no maternal, eu fui conhecer algumas escolas para colocar ele. Então, na primeira escola que eu fui, foi uma decepção muito grande. Eu nem cheguei a entrar na escola, que o acolhimento foi muito ruim. Do portão, eu voltei para casa. Fui em outra escola, o acolhimento foi bom. Eu gostei do acolhimento. No maternal foi bom. Quando ele passou para o Jardim 1, ele teve um problema na escola. Nessa época a gente estava ainda procurando saber por que ele tinha alguns tics nervosos. A gente não sabia que ele era autista. Hoje a gente já sabe, então naquela época a gente não sabia. E ele tinha o tempo dele. Tinha época que tem a hora que ele escrevia muito, tem a hora que ele parava, ficava quieto. E nisso a professora chamou as crianças para o recreio. Ele não tinha terminado, de fazer o que ele estava fazendo. Ela simplesmente apagou a lousa, tirou as crianças da sala e trancou ele na sala de aula. Ele ficou sozinho, no escuro, e ele chorou muito. E desse dia, então, ele não queria mais voltar para a escola. E isso foi uma dificuldade muito grande que a gente passou em relação a ele. Quando aconteceu isso, eu procurei uma outra escola, para colocar ele. Achei uma mais próxima de casa, comprei farda, comprei tudo, e ele começou a estudar. Em menos de 15 dias, ele chegou em casa com o dedo muito machucado, a unha dele quase para cair. Eu voltei na escola para saber o que foi que tinha acontecido. Quando eu cheguei lá, a orientadora não queria deixar eu entrar para falar com a professora. Ela disse que ela resolveria o caso. Aí eu contei para ela o que tinha acontecido. Ela disse que não sabia me dizer o que tinha acontecido. Eu disse, por isso eu quero falar com a professora. Depois de muito questionar, eu consegui falar com a professora. Ele não sabia me dizer por que o Marcos estava com o dedo machucado. E eu olhei para a sala e vi que tinha câmera. Eu disse que eu queria ver a câmera. Disseram que só podia ver a câmera com a ordem da diretora. Eu, se não me mostrar a câmera, eu vou procurar meu direito, vou chamar a polícia, vou fazer um escândalo aqui. O dedo do meu filho estava muito feio. Depois disso, foram lá para uma reunião e voltaram e me levaram para a sala para ver a câmera. Na filmagem, o meu filho está sentado ao redor, com umas cadeirinhas, cadeira de madeira. O meu filho estava sentado, fazendo os tiques que ele sempre fazia com as mãos, e tinha um garotinho do lado dele se balançando na cadeira de madeira. E por trás da mesa dos professores tinha duas moças, no caso duas professoras, estavam olhando alguma coisa no celular, rindo, e nessa hora o garotinho se desequilibrou e foi caindo para trás. O Marcos colocou a mão para evitar que o menino se batesse, e a cadeira amassou o dedo dele, e foi isso que aconteceu. Por isso, eu também tirei o Marcos de lá dessa escola. Bem, depois que eu passei por tudo isso, que para mim foi muito traumatizante, porque ninguém quer ver sua criança machucada nem ser maltratada. A gente põe a criança na escola com o intuito de que ela seja bem aceita, bem cuidada como a gente cuida. E por esse motivo, eu comecei a ser mais criteriosa em relação às escolas que o meu filho iria estudar. Foi quando eu comecei a procurar, visitei algumas escolas, até eu chegar aqui, no Brasileiro, que eu vi no outdoor, dentro do supermercado, dentro do panorama, foi que eu vi a chamada da Escola Brasileiro, e eu vim conhecer, junto com a minha filha, e também tem mais 2 netos que também estudam aqui agora, e a gente veio para conhecer. E nós nos sentimos muito acolhidas, eu gostei muito do acolhimento, da metodologia principalmente, que mudou muito a vida do Marcos. Ele aprendeu muito mais, ele está muito mais interessado, eles começaram a estimular a inteligência do Marcos, porque o Marcos é inteligente, só que não tinha um estímulo suficiente para estar onde ele está agora, no grau de estudo que ele está agora. Então, para mim foi muito importante. Foi assim que eu conheci a Escola Brasileira. O principal motivo que eu escolhi a Escola Brasileira, primeiro, ela tem o princípio cristão. Segundo, o acolhimento foi muito interessante. Para mim foi muito interessante o acolhimento que a gente teve no dia que a gente veio conhecer a escola. E a metodologia, totalmente diferenciada das outras escolas por onde o Marcos passou. Isso também é muito importante, contou muito na nossa escolha para a Escola Brasileira hoje. Hoje, o Marcos está muito diferente em relação aos amigos, às pessoas, ele conversa mais, ele tem sido estimulado a cada dia a ser melhor nos estudos, melhor no aprendizado, ele está muito bem. O Marcos está bem melhor, muito mais extrovertido, conversa. Até quando a gente pega o Uber, ele puxa assunto, ele vê alguma coisa dentro do carro,
interessante, tipo uma bandeira do time que ele gosta, ou um boneco, aí ele quer saber se o motorista tem filho, o que ele é, para quem ele torce, se for pro time dele, ele puxa assunto até a gente chegar onde ele está. Hoje o Marco está dessa forma, 100% melhor, em todos os aspectos, ele está bem melhor. Eu disse, olha, o Marcos, ele tinha uma certa dificuldade, né? Hoje em dia ele chega em casa e me conta muitas histórias. Tudo que acontece na escola, quem brincou, quem falou, quem escreveu. Então, ele sempre fala na Rebeca. E ele diz que ele conversa muito, eles estudam junto, lancham junto, tudo para ele é assim, é muito importante. Todas essas áreas são importantes. E ele sempre conta tudo o que acontece na escola. Teve um dia, aí eu lembrei de uma coisa importante, que ele conversou com a diretora. Ele disse, mamãe, eu me sentei, você sabe quem é a Claudinete? Eu disse, sei, a diretora da escola. Pois é. Eu me sentei com ela, ela me fez muitas perguntas. Eu disse, foi o que ela te perguntou? Ela perguntou como eu era, se eu era obediente, se eu obedecia a você. E me contou uma história, ela me contou a história de quando o Felipe era pequeno. Eu disse, foi, Marcos? Foi, mãe. Ela me contou essas coisas. E por que ela te contou? Ele disse, eu acho que ela me achou confiável. Eu disse, olha, muito bom, que bom que ela achou confiável, né? Ele disse, foi bem legal, eu gostei de conversar com ela. Você sabia que às vezes ela aparece em você e você fala às vezes com calma, mas às vezes é braba, mas com calma. Você me entende, mãe, como é braba com calma? Eu disse, mais ou menos, eu acho que eu entendo. Pois é, a diretora é assim, a gente conversou bastante e ele chegou em casa me contando essa história, né? Eu achei interessante, porque nem toda escola a diretora se senta com um aluno para conversar. E no caso, ele contou essa história para mim e para mim foi bem interessante. Eu até comentei uma vez com ela sobre isso. Numa das festas do Dia das Mães, eu falei que ela tinha conversado com ele e ele tinha gostado muito. Uma parte que eu achei muito interessante do que ele me contou, né, do dia da conversa dele com a diretora, foi que ele comparou eu e ela. Então, quer dizer que ele tem muita confiança nela, porque é assim que ele diz pra mim, que ele tem muita confiança em mim e que ele acredita que sempre eu quero o bem dele. Então, se ele fez essa comparação, é porque ele confia na diretora. Então, se o meu filho, que é autista, confia na diretora, eu tenho mais que confiar também, acreditar no trabalho que ela está fazendo com a minha criança. E você pode confiar também que ela vai fazer um bom trabalho com a sua. Apesar de tudo que aconteceu com o Marcos, os traumas que ele passou em outras escolas, que teve algumas sequelas, sim, porque ele tem muita ansiedade, está sendo tratado a ansiedade, mas aqui, na escola brasileira, ele conseguiu evoluir, sem prestar muita atenção nas sequelas. Ele esqueceu um pouco as sequelas e conseguiu conversar com outras pessoas, brincar, conseguiu evoluir de verdade. Para a gente é muito importante, como pais, saber que nossos filhos foram bem acolhidos, como no caso dele, e até hoje tem se desenvolvido. Para você que está procurando uma escola, seja criteriosa, porque apesar de que eu tive procurando várias escolas, tive alguns critérios, mas mesmo assim ainda apanhei, como eu contei nas histórias anteriores, e cheguei até aqui. Não esperem passar pelas histórias que eu contei para vocês. Procurem sempre critérios para conhecer as escolas. Por exemplo, a metodologia. Procurem saber a metodologia da escola, como a sua criança é recebida, o que vai acontecer, porque na escola brasileira eles procuram conhecer a criança antes de começar a passar conteúdos. Isso é importante, muito importante para a sua criança e, consequentemente, para você também. Outro critério para se colocar são os princípios. Tem muita escola que não faz avaliação diagnóstica. Aqui na escola brasileira é feita essa avaliação. Outro critério são os princípios. Você precisa conhecer os princípios da escola onde você está matriculando seu filho. Por exemplo, na Páscoa. O que é interessante na Páscoa? É um coelho que nem põe ovos ou é a ressurreição de Cristo? E no Carnaval? Vocês querem que a criança pule Carnaval? O Natal? O que é importante para você? É importante para você no Natal, no Dia das Bruxas. O que é importante para você? Então, isso você precisa conhecer dentro da escola onde o seu filho vai estudar. Se isso é importante para você. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu filho, ele é cristão. Nós somos cristãos. Então, ele dá muito valor à Bíblia. E ele perguntou para mim se ele podia levar a Bíblia para a escola. Eu disse para ele que ele podia, que ele devia levar e que era para ele perguntar para a professora dele. A professora dele disse que sim, e não só podia, como devia. E ele
ficou muito feliz quando ele chegou na escola e ele pôde ler a Bíblia e compartilhar com os amigos dele e com a professora. Então, isso é importante para você e principalmente para nossas crianças. É muito importante contar com a escola, com esses princípios e com alinhamento, né, dos princípios nossos e a escola. Isso é muito importante. Para você que está procurando uma escola, o seu filho pode até não ser a escola brasileira, mas procure uma escola que tenha princípios, que se alinhe principalmente com os seus, que você possa confiar plenamente na escola. Porque tem escolas, tem preços e valores. Nem sempre para ter valor precisa ter um preço alto. A escola brasileira, para mim, foi muito bom nessa parte dos preços, porque você paga um preço justo pelo um estudo de muita qualidade e tem a junção de todas as despesas só numa repartida durante 12 meses. Então, para mim, isso foi muito importante também, porque dá pra gente se organizar e fazer as coisas do jeito que tem que ser feito. Para mim é muito importante preços e valores. Aqui são duas coisas que se alinham comigo principalmente. Os valores, eu já falei para vocês algumas coisas. E o preço? Eu não tenho uma despesa absurda na escola, não tenho. Todas as despesas, elas são incluídas só numa e eu pago de 12 vezes que eu pago junto com a mensalidade. Isso pra gente, que é assalariado, é importante, porque a gente consegue se organizar, não deixar atrasar o uniforme, a criança não ficar sem o livro, isso também é importante. E outra coisa, quando eu vou deixar meu menino na escola, eu deixo ele lá, eu sei que tenho certeza que ele está seguro, tem a segurança emocional, a segurança da escola toda. Ele conversa com a professora, ele conversa com o Felipe, ele conversa com a diretora, ele tem sempre assuntos. E quando eu vou buscar ele, eu tenho certeza, e sempre ele traz uma coisa nova, sempre é um aprendizado a mais. Todos os dias que eu vou buscar ele na escola, eu deixo ele de um jeito e trago ele de outro, porque ele sempre vem com um conteúdo a mais. E são coisas que eu sempre prestei atenção e eu sempre comento com o Felipe, com a diretora, que eu gosto muito, muito do brasileiro mesmo. Por mim, eles, se pudesse, tivesse estrutura para fazer até o 9º ano, seria maravilhoso. Não tiraria o Marco da escola, com certeza não. Vou tirar ele esse ano de lá com uma dor enorme no coração, porque tudo o que acontece lá é importante pra gente. E é por isso que eu indico a escola brasileira para vocês. Vem!